Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão interessantíssima da prova do Ita 2004, segunda fase. É uma questão que eu até já digo de cara, gente, que ela é de segunda fase, mas não é uma questão tão complicada assim, é uma questão, a meu ver, mediana. Ela poderia muito bem cair numa questão de primeira fase de hoje em dia, né? Porque já é 20 anos, né? 21 anos fazem muita diferença assim no nível das provas, né? Eu percebo que as provas elas têm ficado cada vez mais complicadas ano após ano, né? Então essa daqui ela tem cara de primeira fase, apesar de ser de segunda, né? Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Ela mistura três assuntos: a parte de eletrostática em potencial elétrico, ela mistura com essa parte de conservação de energia e ainda com um pouquinho de magnetismo, a parte de campos magnéticos, ou seja, é uma questão completaça, gente. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução. A gente começar, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela tem uma redação, gente, é um textão gigante. Vamos lá. Tubos de imagem de televisão possuem bobinas magnéticas defletoras que desviam elétrons para obter pontos luminosos na tela e assim produzir imagens. Nesses dispositivos, elétrons são inicialmente acelerados por uma diferença de potencial U entre o cátodo e o anodo. Suponha que os elétrons são gerados em repouso sobre o cátodo, isso aqui é importante a gente grifar. Repouso, eles saem em repouso sobre o cátodo. Depois de acelerados, eles são direcionados ao longo do eixo X por meio de uma fenda sobre o anodo para uma região de comprimento L, onde atua um campo de indução magnética uniforme B, que penetra perpendicularmente o plano do papel, conforme mostra o esquema. Aí suponha ainda que a tela delimita a região do campo de indução magnética. Aí tem esse desenho aqui. Esse desenho é bem bacaninha para a gente interpretar e resolver a questão. E ele continua. Se um ponto luminoso ele é detectado a uma distância B sobre a tela, determine a expressão da intensidade de B necessária para que os elétrons eles atinjam o ponto luminoso P em função dos parâmetros e constantes fundamentais intervenientes. Essa aqui é outra informação bem importante. Eu considero que Bzinho é muito menor do que L. Essa deflexão ela é muito pequena comparada com esse comprimento L desse movimento do elétron em relação a essa tela. Beleza, gente? Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Ela é muito interessante. A primeira coisa que a gente tem que observar, gente, é que eles vão ser, né, digamos assim, acelerados, né? Eles vão ter uma espécie de aceleração aqui, e aí eles vão sair com uma certa velocidade, né? Esses elétrons eles vão sair com uma certa velocidade. A gente pode pôr aqui o vetorzinho V. Eles vão sair com uma certa velocidade V. Aí depois que ela sai com essa velocidade V, só agitar um pouquinho mais esse V aqui. Depois que ela sai com essa certa velocidade V, ela vai ser constante essa velocidade, né? Porque não vai ter nenhum processo de aceleração aqui. E aí eles vão passar por esse ponto, e aí vai existir uma força magnética aqui. E aí essa força magnética vai fazer com que ele tenha essa deflexão, que é um movimento, assim, é como se fosse tipo um arco, né? Um arco de circunferência que está acontecendo aqui, né? E aí ele vai ter essa deflexão. Aí quando ele chega, né, ele chega com a velocidadezinha V aqui, né? A velocidade com que ele chega é o próprio Vzinho, né? Vou representar aqui esse vetor, ele chega com Vzinho, né? Ele chega com Vzinho e vai ter essa deflexão. Aí vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um cálculo de conservação da energia, né? Porque eles vão ser acelerados, né? Vai ser tipo uma diferença de potencial, né, que acontece. E aí essa diferença de potencial, eu gosto sempre de ensinar para os alunos, gente, dessa maneira aqui, ó. E eu vou fazer um ajuste aqui, né? Porque a física tem tantas fórmulas, né, que a gente às vezes fica meio perdido, né? De tanta fórmula, às vezes a gente se esquece, né? Eu inventei uma frasezinha bem engraçada para essa fórmula. Da energia potencial, é, a energia potencial eletrostática, né? Essa aqui é a energia potencial eletrostática, que é a fórmula que a gente precisa para essa questão, potencial eletrostática. Aí ela nos livros ela aparece dessa maneira, né? Ou V ou delta V, né? Alguns livros trazem V, alguns livros trazem delta V. E aí a frase que eu inventei é essa daqui, ó. Eu estudo porque quero vencer, né? É uma frase bem interessante, principalmente para quem está
se preparando para essas provas que tá louco para passar no ITA, no IME, né? De tudo que quero vencer. E aí aqui a gente vai fazer só um ajuste, porque esse Qzinho é o elétron, né? Então a gente vai ter isso, essa energia potencial eletrostática vai ser Ezinho, e esse V ele chama de U. É só isso que esse o ajuste que a gente vai fazer para essa questão, ou seja, essa vai ser a energia que vai estar associada com a energia cinética, né? Aí é aqui que entra essa parte de conservação da energia. Conservação da energia. Aí na conservação da energia a gente vai ter isso, a energia potencial eletrostática, ela vai ser energia cinética naquela saída do anodo, entende? Ele vai ser meio que acelerado para essa energia potencial, ele vai adquirir essa energia cinética. Aí basta a gente igualar isso aqui, gente. Ele vai ficar Ezinho vezes U é igual a Mzinho V ao quadrado sobre 2. Aí aqui a gente faz o produto cruzado, isola o V, aqui é um cálculo super de boa, rápido, né, de fazer. A gente vai ficar com M, V ao quadrado, igual a 2, vezes E, vezes U. Aí quando a gente isola o V, ele vai ficar raiz quadrada de 2, vezes E, vezes U, dividido por M. Aí pronto, essa daqui eu vou chamar de equação número 1. Essa aqui é a nossa primeira equação. Ela é uma equação bem importante para a gente. Aí agora a gente vai entrar na parte que é um pouco mais complexa dessa questão, que é preciso fazer uma interpretação até geométrica, né? E eu já fiz o desenho previamente, para a gente não perder tempo de vídeo. Essa questão ela meio que queria que você interpretasse para fazer esse desenho aqui, gente. Porque o que acontece aqui é interessantíssimo. Quando ele entra nessa parte que tem campo magnético entrando, né? Que a gente vê que tem um campo magnético entrando no plano aqui onde está a questão, né? Você pode estar vendo no seu celular ou então no computador. É como se estivesse entrando no computador ou na tela do celular, esse campo magnético, né? E aí você tem aqui uma força magnética que vai estar para baixo aqui, né? Fazendo com que tenha essa deflexão. E aí vamos lá, como é que a gente vai fazer esse movimento aqui? Porque você vê que aqui é um movimento circular, gente. Tem essa parte de dinâmica circular, é super fácil de demonstrar e tal. E tem até uns bizus que eu vou passar para vocês agora, gente, nessa parte aqui, que é bem legal para facilitar o conteúdo, a memorização das fórmulas, que ele vai fazer o movimento circular. Só que o que, que acontece? Essa tela impede que ele faça o movimento completo. É por isso que a gente tem que fazer esse desenho aqui. Porque assim, tem um certo raio, e esse raio vai ter um certo centro, né? Isso aqui é como se fosse o centro desse raio. Aí o que, que seria o correto, gente? O correto era ele fazer um movimento circular completo, aqui você meio que continuaria, né, e tal. Mas isso não acontece, gente. Ele não acontece porque ele vai ser barrado por essa tela, entende? Aí esse barramento faz com que gere essa onda luminosa, digamos assim, essa luz que ele fala do detector, que vai acontecer nesse pontinho bem aqui, né? Interessante isso, né, gente? Aí vamos lá, vamos fazer essa interpretação, esse cálculo. Aí ele vai fazer essa deflexão, aí a gente tem esse Vzinho, né? Esse Vzinho é o mesmo Vzinho que aparece aqui, entende? Aí pronto, aí vamos fazer essas contas. E aí o que, que a gente tem que perceber? Que ao fazer esse arco, aqui tem o R, e aqui também tem o R, e aqui você vai ficar com R menos B, porque você forma uma espécie de retângulo. Aqui tem R, do outro lado tem R, aqui tem B, então aqui vai ser R menos B. E aqui você tem o L, que é essa distância até a tela. Então o que, que a gente vai fazer aqui? É o teorema de Pitágoras, gente. Com o teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar uma relação interessantíssima. R ao quadrado, L ao quadrado, mais R menos B ao quadrado. Ou seja, vai ficar R ao quadrado é igual a L ao quadrado, mais aqui a gente desenvolve o produto notável. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí ali a gente vê, ó, que a gente corta R ao quadrado, vai embora com R ao quadrado. Aí nosso objetivo é isolar, gente, o 2R. Ó. Quando a gente isola o 2RB no caso, né? Eu vou passar para a esquerda, 2RB, ele fica L ao quadrado, mais Bzinho ao quadrado. Aí a gente passa o 2B dividindo, ó. Ele vai ficar R, ele vai ser L ao quadrado, mais Bzinho ao quadrado, sobre 2Bzinho. Mas aí que entra, gente, é aquilo que a questão falou. Ela fala, gente, que o Bzinho ele é muito menor do que L. Aí o que que acontece? Se você tem L ao quadrado somado com Bzinho ao quadrado, esse termo B ao quadrado, ele fica insignificante. A gente diz que ele tende a zero, né? Ele vai tender a zero. E aí, nesse caso, o que que vai ser o R? O nosso R, ele vai ser L ao quadrado sobre 2B. Interessante isso, né, gente?
Aí sabendo que o, L, o R vai ser L ao quadrado sobre 2B, a gente agora vai entrar na etapa final da questão, para a gente concluir, que é essa parte do raio, gente, porque existe uma formulazinha, né, que a gente faz pela dinâmica circular, super fácil de demonstrar, mas a gente não perder tempo de vídeo, já vou direto para a expressão, gente. Quando você tem esse movimento circular no campo magnético, né, a gente tem, eu vou até colocar aqui, ó, MCU no campo magnético, né. Ele tem uma formulazinha super fácil de você memorizar, né, eu vou passar uma dica aqui, né. MCU no campo magnético. Quando você tem o MCU no campo magnético, você tem essa formulazinha aqui, ó, R igual a M vezes V sobre QB. Aí aqui, gente, foi na época da escola, a gente tinha um professor super didático, ele mostrou pra gente uma frasezinha para memorizar isso aqui mais fácil, né? Você pensar em uma pessoa que tem a inicial com a letra R, né? Uma pessoa que tem um nome que tem a letra R. Aí você pensa nessa pessoa e aí você faz o seguinte, eu tenho uma amiga super querida que o nome dela é Raquel, né? Aí eu associei com esse nome, mas você pode associar com o nome que você quiser. Roberto, Renata, enfim, o nome que você quiser inventar, aí você pode substituir. Aí eu substituí por Raquel. Raquel me viu, que bom. É uma frase muito besta, mas é fácil de aprender, né? Você pega o nome de uma pessoa e associa, né? Raquel me viu, que bom. Assim que eu aprendi, eu gosto de passar para os alunos isso. Aí pronto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir, gente, tanto esse Rzinho por essa expressão que a gente acabou de encontrar, e o Vzinho pela outra expressão que a gente encontrou. Aí assim a gente vai encontrar o B como a questão queria. Aí vamos lá, só substituir. Vai ficar L ao quadrado sobre 2Bzinho é igual a M. Aqui eu já vou deixar Mzinho sobre QB. E aí eu vou substituir esse V por essa expressão anterior, gente. O V que a gente encontrou era raiz de 2 é U sobre M. Aí a gente substitui. Raiz de 2 é U sobre M. Aí aqui você vê, gente, que é uma manipulação que aparece em trocentas questões de física, que você passar termos para o lado de dentro da raiz, né? Acredito que todos vocês que caíram nesse vídeo provavelmente já fizeram questões assim, ó. A gente bota 1 sobre B aqui, e aí e outra coisa, lembrando que esse Q, né, é só fazendo um pequeno ajuste aqui, gente, para mostrar para vocês, porque assim a fórmula é essa, mas esse Q a gente substitui pelo Ezinho, tá certo? Porque nessa questão se trata de um elétron, né? Que não é um erro, é só uma questão mesmo de ajustar as letras, eu diria, né? Aí aqui eu vou só trocar essa letra Qzinho pela letra E, porque essa carga é a carga de um elétron, tranquilo? Aí pronto, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar tanto o M quanto esse E pro lado de dentro da raiz, ó. Aí vai ficar assim. Eu já vou fazer direto, ó. Esse 2 ele repete, esse U ele repete, e aí você vê que aqui você não tem o E, vou começar por cima. O E, esse de baixo, ele vai passar pro lado de dentro ao quadrado. Aí ele vai cortar com o de cima, ou seja, vai ficar um Ezinho do lado de baixo. Aqui você vai ficar com um Ezinho do lado de baixo. E aí no lado de cima você tem o m, ó. Você vai ter m ao quadrado dividido pelo m de baixo. Ou seja, você vai ficar com o m do lado de cima. Aí pronto, aqui já está simplificado do jeito que a questão ela queria, né? Aí pronto, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o produto cruzado e isola o B. Quando a gente faz o produto cruzado isolando o B, vai ficar fácil, né? Ele vai passar multiplicando do outro lado com a raiz invertida. É, é bem, é bem de boa isso, né? Ele vai passar para o outro lado com na realidade, o que acontece aqui né, não é nem isso não. Quando a gente faz essa multiplicação, ele não vai nem mexer nessa raiz, gente. Porque você vê que você faz o produto cruzado, né? Eu vou até fazer aqui com mais calma, porque isso aqui às vezes a gente erra por pressa, né? Vai ficar B, L ao quadrado sobre 2Bzinho é igual a raiz de 2 U M sobre E. Aí aqui a gente vai passar essa outra fração invertida, né? Por isso que esse aqui às vezes é bom de fazer com calma, porque às vezes na pressa a gente pode acabar errando, gente. O B ele vai ficar, o Bzão, né, vai ser 2Bzinho sobre L ao quadrado, raiz de 2 M sobre E. Pronto, gente, ó, nós chegamos ao nosso resultado. Esse é o resultado final para essa questão. Você vê que questãozinha bonitinha ela, né, gente? É a cara do ITA primeira fase hoje em dia, gente. Ela, como eu falei, é uma questão de segunda fase, mas que tem cara de primeira, né? Você vê que ela tem umas continhas que
são grandes, né? Mas não é nada que seja do outro mundo, não, gente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!